Olá, estamos de volta com mais uma aula sobre síntese do Novo Testamento. Hoje, especificamente, estamos estudando 1º e 2º Pedro e Judas. O título diz assim: Uma apologia cristã. Desejo a todos aí uma boa aula em nome de Jesus. Vamos lá, então. Apesar de na Bíblia essas três epístolas, 1º e 2º Pedro e Judas, não serem sequenciais, seguimos alguns autores citados nesse texto, como por exemplo Lade, 2003, Carson, Moe e Morris, 2020. Estes agrupam essas três epístolas gerais devido à grande ligação de 2º Pedro e Judas, sendo que uma pode ter sido material de consulta da outra. Então, já estamos aprendendo aqui que 1º e 2º Pedro e Judas, embora elas não sejam sequenciais, ela tem uma similaridade entre si, né? E esses três autores aqui discorrem sobre esse texto, né? Dizendo o seguinte, que a similaridade que ela tem com a outra pode ser que uma tenha pego a informação da outra, devido à similaridade que elas têm. Beleza? Tranquilos até aqui? Vamos lá então. O autor de 1º e 2º Pedro e Judas. Vamos lá. As três epístolas, certo? Elas levam os nomes de seus respectivos autores, escritas em um tempo difícil, tá? Em que existia diversas perseguições que ocorriam no ambiente interno, proporcionado por falsos mestres, e uma perseguição externa, que de modo que o Império Romano perseguia e matava os cristãos. Nesses tempos difíceis, então faz necessário uma teologia ortodoxa que produza esperança, ok? Então nós estamos vendo aqui já a parte do contexto em que a epístola é escrita. Já estamos tendo aqui uma informação de que quando essa epístola é escrita, o povo estava passando por fortes perseguições internas, né, através de falsos mestres, e uma grande perseguição externa, perseguida aqui imposta aqui pelo Império Romano, através de Nero, e muitos cristãos aqui já tinham morrido. Então, é dentro desse contexto, tá, que o nosso olhar, né, tem que estar voltado para dentro desse contexto, para que na hora de fazer uma exegese, uma exegese bíblica, né, extrair o assunto do texto, a gente possa então fazer aí uma interpretação correta da palavra de Deus. Beleza? Vamos lá então. A autoria de Pedro, de 1 Pedro. As autorias das epístolas sempre encontram barreiras para definir quem realmente é o autor. Tá? Isso são decorrentes do processo histórico e afastamento da data da escrita. Muitos estudiosos vão argumentar que 1 Pedro é uma pseudoegrafe, né? Pseudoepígrafe, ou seja, foi escrita por alguém que utilizou um pseudônimo, certo? Para validar o teor do escrito. Então, olha só que já estamos vendo aqui, ok? Nós estamos falando de Hebreus, falando de Tiago, estamos falando de 3 cartas agora, que todas estas cartas, né, tiveram dificuldades de aceitar aí os seus autores, como bem escrito aí na carta. Tá? Uma série de coisas, né? Nós vimos na aula passada que Tiago, por exemplo, se descobriu que existem 4 Tiago. Então a dúvida era qual foi o Tiago que escreveu, certo? Nós temos aqui a epístola de 1 Pedro, tá? Que estudiosos aí argumentam, né, que esse Pedro aqui é um falso Pedro, ok? Que não é o Pedro lá que viveu com Jesus. Então, por isso que gera debates, por isso
houve, né, profundos estudos, profundas pesquisas, mas, como eu venho dizendo, né, graças a Deus, chegou-se a um denominador comum, certo? Podemos confiar que estas epístolas foram realmente escritas por estas pessoas que traz aí os seus nomes, beleza? Vamos lá então. Conforme explica Miller, 2011, página 19 e 20 do seu livro, os eruditos que são contra a autoria petrina possuem pelo menos 4 teses para acreditar que o autor da primeira epístola não foi Pedro. Então veja bem o que esses eruditos aí que não concordam, né, com a epístola sendo escrita por Pedro apresentam seus argumentos aí. Vamos ver quais são esses argumentos agora. O primeiro argumento em que eles apresentam é que o grego da epístola é culto demais, né? E em Atos 4 e 13, o apóstolo é descrito como um homem letrado e inculto, demonstrando assim que o estilo literário não poderia ser de Pedro. Então, veja o argumento, certo, que esse primeiro estudioso aqui relata. Devido o Novo Testamento ser escrito em grego, certo? E Atos traz a informação de que Pedro era um homem letrado, então ele diz assim que não poderia ser esse Pedro aí, tá? Vamos lá então. O segundo argumento, certo, diz que a teologia da carta segue muito mais uma linha de pensamento paulino e o estilo do escritor diria muito mais que ele é discípulo de Paulo do que de Pedro, certo? Então ele está dizendo assim, olha, o estilo de literatura aqui acompanha o pensamento paulino, tá? Quem está lendo, na verdade, a epístola, certo? Vai se familiarizar mais com Paulo do que com Pedro. Portanto, isso é um argumento, né, de quem são contra a autoria petrina, beleza? O terceiro argumento está relacionado com a falta de detalhes sobre o ministério terreno de Jesus, apontando que o autor não estava ligado ao círculo íntimo do mestre, que esse detalhe daria uma maior autoridade a Pedro, ok? Então, o terceiro argumento, tá, é relacionado com a falta de detalhes sobre o ministério terreno de Jesus, porque o Pedro, o apóstolo, ele viveu com Jesus, ele andou com Jesus, ele fazia parte do grupinho íntimo de Jesus, que era Pedro, Tiago e João, né? Então, para esse estudioso aqui, não pode ser Pedro que escreveu, porque falta detalhes sobre Jesus na ótica dele, na visão dele, tá ok? Então vamos lá. E o quarto é que a epístola aponta para um período de perseguição mais intensa aos cristãos, que isso aconteceu sob o governo de Nero, período também do martírio do apóstolo Pedro. Tá? Então, o quarto argumento é, citando aqui, né, o estudioso aqui, que nesse período aqui em que é escrito a carta, Pedro já poderia ter morrido, tá? Pelos imperadores romanos ali, tá ok? Então vamos lá. Agora nós vamos ver aqui argumentos que comprovam que a epístola foi escrita por Pedro, tá? Então, seguindo por eruditos mais conservadores, não existem dúvidas sobre a autoria petrina. Para esses autores existem fatos internos da carta que apontam para a autoria do apóstolo Pedro. Então vamos ver agora quais são elas, tá? Nós temos aqui o Carvalho, né, que na verdade debruça sobre o assunto aí, a página 99 a 100 do seu livro, aponta para a semelhança de seus tratados na primeira carta com o sermão de Pedro, relatados em Atos dos Apóstolos. Então, veja como esse escritor aqui, ele defende a tese de que foi Pedro, porque ele está dizendo que há uma semelhança, né, no escrito da epístola com o sermão que Pedro pregou lá em Atos, capítulo 2,
na festa de Pentecoste, onde mais de 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador. Ok? Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus e peregrinos dispersos ao ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia. Esses povos aqui são mencionados, né, por Pedro lá na sua pregação. Ok? Então vamos lá. Já na introdução fica claro a estrutura epistolar, uma saudação e identificação do autor, evidência suficiente para atribuir a autoria a Pedro. Contudo, fica a indagação sobre o estilo literário, a questão do grego refinado em que a epístola foi redigida. Vamos lá então. Miller, na página 21 e 22 do seu livro, apresenta um contexto histórico sobre a influência helênica, né, na região da Galileia, sendo assim o conhecimento prévio do idioma grego por parte de Pedro. Nessa época da helenização, todos os moradores ali tinham acesso ao grego, certo? Isso foi, a história nos informa isso aí. Então não havia nenhum problema de Pedro com o grego refinado, ok? O outro aspecto importante é a utilização de um amanuense, né? Conforme podemos ver em 1 de Pedro 5,12, que vai dizer, né, que com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhe escrevi. Então aqui pode ser que Pedro também tinha ali um secretário, um amanuense, alguém que escrevia por ele, tá? Resumidamente, encorajando-os o testemunho de que esta é a verdadeira graça de Deus. Então vamos lá. Tudo aponta, com o auxílio do Silvano, que era uma pessoa culta, versada no grego e que a carta foi escrita. Tá? Então o próprio texto de 1 de Pedro tem resistido aos debates sobre a sua autoria. A autoria petrina se torna legitimada e com clareza pode ser aceita. Amém? Então, todas aquelas hipóteses levantadas contra a autoria de Pedro, nós temos aqui argumentos também fortíssimos que confirmam que Pedro é o autor desta epístola. Não é um Pedro falso, é o próprio Pedro que viveu com Jesus, que andou com Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá então. A autoria de Judas. Existe uma forte ligação entre 2 Pedro e Judas. Podemos notar que 19 versículos de um tal... podemos notar que 19 versículos de um total de 25 versículos de Judas são encontrados na segunda carta do apóstolo Pedro. Mas quem seria o autor da epístola? Judas, né? Então vamos lá. No seu primeiro versículo, seguindo um padrão epistolar, o autor se identifica e ele vai dizer: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Então, na introdução da carta, ele se identifica, né? Que é servo de Jesus, que é irmão de Tiago e que foi chamado por Deus e foi guiado por Deus. Então, fica bem claro aqui já eliminando aí todos os questionamentos, tá ok? 2 aspectos sobre a identificação devem ser ressaltados. Primeiro, que o autor se identifica como servo de Jesus Cristo, tá? Embora ele fosse irmão de alguém, né, que era muito conhecido, Tiago, ele é meio irmão de Jesus, mas ele não começa, né, de maneira alguma se exaltando por causa disso. Ele coloca assim, servo de Jesus Cristo. A segunda, o seu parentesco com Tiago. A maior probabilidade que o Tiago mencionado seja o meio irmão de Jesus, que era um líder de destaque na igreja primitiva, e todos nós sabemos que Tiago ele foi líder ali na igreja de Jerusalém, né? Então esse seria o maior motivo dele ser citado, ok? Vamos lá. Com isso observamos que Judas, escritor da epístola, está dentro do círculo familiar de Jesus, conforme vemos em Marcos 6,3. Marcos 6,3 vai relatar ali os irmãos e as irmãs de Jesus, né?
Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Ficavam escandalizados por causa dele. Então, esse Judas, ele tem um grau parentesco aí com Tiago e também ali a família de Jesus, tá ok? Então, são dados que confirmam, né, na verdade, a verdade de que Judas escreveu a epístola. Por Judas ser coadjuvante e não ter um nome expressivo entre os discípulos de Jesus, ajuda a reforçar a tese de que Judas, né, o meio-irmão de Jesus, tenha sido o autor desta epístola, de que apenas de um capítulo, correto? Sobre o local e data, tá, a gente vai ver aqui na outra matéria, porque a nossa aula online é uma aula curta, nós não passamos aí de 15, 16 minutos, até mesmo para não ficar cansativo aos irmãos, tá? Não ficar maçante. Tá? Então, na próxima aula, nós estaremos encerrando esse assunto e já é o suficiente aqui, né, para aguçar a sua curiosidade para se afundar aí no conhecimento da palavra de Deus. Então eu agradeço aí a sua atenção, tá ok? Não deixe de estudar. Eu sempre tenho dito nas minhas aulas aí que Deus, ele ajuda aquele que se esforça, tá bom? Fica com Deus em nome de Jesus.